Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescansin para o nosso quinto estudo sobre a revelação de Deus. Então, nós vimos que Deus é a única fonte de revelação, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, e que Deus nos fala através de três canais. O canal escrito, que é a Bíblia, o canal não escrito, que é a tradição apostólica, e o magistério da Igreja, que nos atualiza, que nos guarda, toda essa parte não escrita e a parte escrita. E hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Toda a revelação de Deus está na Bíblia? A resposta é simples, né? Não, porque nós temos o canal escrito, a Sagrada Escritura, o canal não escrito, a tradição apostólica, e o magistério da Igreja, que guarda, que atualiza e que transmite hoje toda essa revelação escrita e não escrita. Por que é importante vermos isso? Porque tem gente que, a partir do século XVI, quando houve a reforma protestante, era muito comum aceitar que a Bíblia não continha toda a revelação. Já era muito comum isso daí. Com a divisão da Igreja a partir de Lutero, ele passou a pregar que não há revelação fora da Bíblia, algo chamado sola scriptura, somente a Escritura. E, como reação à reforma protestante, o Concílio de Trento definiu como dogma de fé que a revelação divina é contida, além da Escritura, na tradição não escrita, a tradição apostólica e o magistério da Igreja, recebido por Jesus Cristo pelos apóstolos ou ainda quando eles ouviram diretamente através do Espírito Santo e de Jesus Cristo. É na tradição apostólica que a Igreja nos transmite as verdades de fé atualizadas, pelo seu magistério. As verdades reveladas pela Escritura e as que vêm pela tradição, tá, são de mesma importância para nós. Por isso, nós cremos que algumas verdades reveladas estão somente na Escritura e outras somente na tradição. Aí você vai falar assim, pô, diácono, mas espera lá. Gente, é exatamente isso. No tempo bíblico, eles escreveram aquilo que era importante para o povo naquele momento. E para nós? Para nós hoje são outras questões. A essência, por isso que nós temos como fonte única Deus, com canais de revelação a Bíblia. Tudo a gente vem aqui primeiramente na Bíblia. O princípio está aqui. Mas, por exemplo, o que é a questão da evolução? A Bíblia não fala nada. Mas hoje está provada a evolução. Então, se você falar, está aqui, você vai falar que você não vai aceitar a evolução como Deus no princípio de toda evolução. Então, a Igreja atualiza essa mensagem. O que a Bíblia fala de genética? Nada. Então, a Igreja vem, pega o princípio bíblico e atualiza para nós. Então, toda a revelação está na Sagrada Escritura? Não. Parte dela está fora da Sagrada Escritura. Então, nós podemos falar que as verdades contidas na Escritura estão na tradição da Igreja e que as verdades da tradição podem estar na Escritura. Por quê? Porque são atualizadas conforme os problemas e as questões de cada época. É verdade que as Escrituras são frutos do seu tempo e que os autores sagrados não se propuseram a fazer de forma sistemática toda a revelação. Até porque algumas verdades são próprias do seu tempo. Por exemplo, a questão ecológica hoje. Quando eu era moleque, eu pegava o estilingue, ia sair e minha mãe falava assim, vai caçar um pouquinho. Hoje, meu Deus do céu, você falar para alguém matar um passarinho, um bicho, é coisa de louco. Então, Deus vai se revelando ecologicamente, porque hoje nós temos um problema. Há 40, 50, 100 anos atrás, não. Né? Então, nós falamos que algumas verdades são próprias do seu tempo. O princípio bíblico, sim, ele é imutável. Né? Então, a gente fala de todos esses pontos. No Concílio Vaticano II, vai falar o seguinte, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito derivando elas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. E tem 9 da Dei Verbum. Né? Então, diferente dos nossos irmãos protestantes, tudo, a primeira fonte é a Bíblia, mas
existem coisas para nós que estão além da Bíblia, que são as atualidades do nosso tempo. E que olhando para a Bíblia, princípio bíblico, aquilo que nos falou os primeiros cristãos na tradição apostólica, ou os próprios apóstolos, na parte que eles não deixaram por escrito para nós, e através do magistério da igreja, através dos documentos da igreja, nós vamos atualizando. Porque a Bíblia ela respondeu às questões do tempo em que ela foi escrita. E hoje nós temos questões diferentes. Sigamos juntos para mais um estudo. Falei 5 no início e são 6 vídeos para entendermos melhor, fazermos essa introdução sobre inspiração e sobre revelação. Paz e bem a todos.